Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula extra que tenho o prazer de partilhar com vocês mais conteúdos, mais informação sobre estas questões eh, portanto, a nível de desenvolvimento pessoal. E hoje, o que vos trago aqui hoje é um tema que eu tenho reparado que tem surtido alguma dificuldade nos alunos que têm participado no curso Descobre o Teu Trabalho Ideal. Mas, antes de falarmos, quero dar boa noite a todos os que estão aqui presentes. Eu só estou aqui a verificar se o vídeo e o áudio estão ok, pelo que também pedia da vossa parte que escrevessem no próprio, portanto, aqui nos comentários, a dizer se está tudo ok, se me conseguem ouvir, se conseguem me ver bem. Agradecia que dessem o feedback. Portanto, só um momento para ver se está tudo ok e não falha nada aqui a nível da nossa transmissão e da nossa aula de hoje, ok? Só mais uns momentos. Ok. Vou só aqui aumentar o volume. Se que dessem feedback. Ok. Só um momento para ver se está. Perfeito. Estou a ver que realmente já temos som, temos áudio, portanto, e temos imagem e está tudo a funcionar. Então, sejam muito bem-vindos, boa noite a mais uma aula extra, complementar a tudo aquilo que nós temos vindo a falar e a partilhar ao longo destas últimas 2 semanas. Dou boa noite ao Alexandre Inácio. Boa noite, Alexandre. Perfeito, tudo ok? A nível de som e imagem. Muito bem. Então, hoje o que vos trago aqui hoje, a minha proposta, é falarmos sobre como descobrir as tuas paixões e os teus talentos. Como vamos ver e como eu tenho vindo a falar, de certa forma, isto são pilares fundamentais, não só para a nossa realização profissional, mas também para a nossa realização, portanto, da nossa vida como um todo. A nossa vida e a forma como nós encaramos os resultados que obtemos em cada uma destas áreas, quer no trabalho, quer nos nossos relacionamentos, quer no nosso desenvolvimento pessoal, quer nas nossas finanças pessoais, quer na nossa saúde e bem-estar, deve partir de um pressuposto que é obtermos uma motivação diária para vivermos a vida de forma plena. Isso consegue-se quando temos clareza de quem somos, quando temos clareza daquilo que é o nosso propósito, e para conhecermos o nosso propósito temos que ir mais a fundo, ir mais ao interior daquilo que nós somos enquanto essência, enquanto ser. E isso pressupõe fazer um trabalho de autodescoberta. E se tu me acompanhas ao longo destes últimos dias ou destes últimos meses, tens percebido que o meu foco é precisamente ajudar as pessoas a obter maior grau de autoconhecimento, de autoconsciência e de clareza para a sua vida. Não só perceber quem são, aquilo que querem, aquilo que são as suas expectativas para a sua vida, mas também perceber aquilo que querem para a sua vida como um todo. E, portanto, é nestes dois sentidos do autoconhecimento e da autodescoberta, por um lado, e por outro lado, descobrir aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu quero alcançar. E o foco tem sido a nível profissional, portanto, tem sido esse o meu foco. Nestes últimos tempos, ajudar as pessoas então a descobrir aquilo que realmente as realiza. Então espero que esteja já tudo ok, parece que sim. E para não demorarmos muito mais, vamos então propriamente àquilo que vos trago hoje para partilhar nesta aula. Se tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam nos comentários, deixem as vossas dúvidas e eu, no final desta aula de hoje, eu irei com certeza responder às dúvidas e questões, observações que eventualmente surgirem. Portanto, vai ser uma aula relativamente rápida, mas que vos vai dar aqui algum passo a passo, alguma estrutura para começarem a ter clareza daquilo que é não só o vosso propósito, mas também, neste caso, as vossas paixões e, neste caso, os vossos talentos. Então,
se tiveste a oportunidade de assistir à aula ao vivo que eu dei na passada sexta-feira, que foi uma aula de 2 horas, onde eu falei de várias questões e muito centrado na questão do propósito, eu gostaria aqui de resgatar, de certa forma, aquilo que eu partilhei em termos de definição de propósito. Isso é importante porque se tu não assististe a essa aula, é importante fazer aqui portanto, essa nota para poderes, então, perceber a importância não só do propósito, mas 2 pilares fundamentais para encontrar o nosso propósito, que é os talentos e as paixões, e perceber da importância que é descobrir estes 2 pilares da nossa vida. Então, se bem te lembras, ou se não estiveste presente, o propósito não é mais do que um motivo que nos leva a acordar todos os dias. Não é mais do que aquilo que dá um sentido maior à nossa vida. Então, se tu neste momento sentes um vazio na tua vida, sentes que te falta algo, sentes que te falta algo que te motive de uma forma geral na tua vida, é porque provavelmente está a acontecer uma destas 2 coisas. Ou tu não sabes qual é o teu propósito e não estás a viver alinhado com ele, ou até sabes qual é o teu propósito, mas as escolhas que tens vindo a fazer, as opções que tens vindo a fazer, não estão alinhadas com esse propósito, com aquilo que realmente te realiza. Pelo facto de conheceres os teus talentos, as tuas paixões, tu começas a ter então uma bússola que te vai permitir perceber, ok, é por aqui que eu tenho que ir, tenho que ser mais fiel aos meus talentos, às minhas paixões, para sentir que a minha vida flui, para sentir que a minha vida efetivamente vale a pena e dá prazer viver, ok? Claro está que os conceitos que vou passar aqui são aplicáveis numa perspectiva abrangente da tua vida, mas, obviamente, o foco tem sido sempre na questão do trabalho, de carreira. E daí, nada mais importante é saber quais são os teus talentos e as tuas paixões para poder escolher aquilo que é o teu trabalho mais próximo do ideal. Então, não nada serve saber o teu trabalho ideal, o tipo de horário que queres ter, que se coaduna mais contigo, o tipo de tarefas, o nível de salário, as funções, etc. Se tu não conheces estas questões dos teus talentos e das tuas paixões, é isso que te vai permitir ter uma certeza de qual é o caminho, se é na área, por exemplo, da engenharia e que área da engenharia, por exemplo, etc. E quando tens essa consciência, torna-se mais fácil alinhares a tua carreira com aquilo que realmente te motiva e te realiza. Ok? Então, o propósito assenta essencialmente em 3 pilares. O primeiro, como já referimos, é as paixões. O segundo, os talentos. E o terceiro, aqui um sentido de contribuição. Tony Robbins, e eu costumo referir muito a esta questão porque é algo que é uma ideia que me marcou e que molda muito aquilo que é as minhas escolhas e o que é o meu trabalho. Tony Robbins diz que a felicidade de um ser humano depende de 2 aspectos: do senso de crescimento e do senso de contribuição. Ou seja, alguém que sente que está a crescer na sua vida. E tu como é que consegues, ou pelo menos como é que garantes um crescimento sustentável na tua vida? Quando és fiel a ti próprio, quando és fiel ao teu propósito, quando és fiel às tuas paixões e aos teus talentos. E, portanto, aí o teu crescimento é contínuo. Sentes que cada dia é uma nova etapa que se abre na tua vida. Decides ousar atingir mais novos patamares na tua vida, abraçar novos desafios, se estiveres conectado com esta vertente. E depois a questão da contribuição, de sentir que aquilo que eu faço, não faço só por mim, mas que, de alguma forma, isso vai causar impacto positivo nos outros. Quer seja nos nossos clientes, quer seja nos nossos colegas de trabalho, quer seja com a nossa família, quer seja na comunidade onde estamos inseridos. Entendam aqui a importância de ter essa consciência, não só daquilo que é o que nos permite crescer enquanto pessoa, mas também de que forma é que nós podemos contribuir para o mundo. E a contribuição surge quando nós temos clareza dos nossos talentos e das nossas paixões e como é que nós conectamos estes dois pontos no sentido de criar algo para contribuir para os demais. Como tenho referido, nós estamos a falar na questão do âmbito profissional e, obviamente, a minha carreira deve ser uma súmula daquilo que é os meus talentos e as minhas paixões, ok? Mas antes de falarmos disso, vamos então começar a falar sobre a questão
das paixões. Então, o que é que são isto de paixões? O que é que significa ter uma paixão, etc. Obviamente, tu, com certeza, sabes o que é que isso significa, mas para ficar aqui bem claro, eu gostaria de partilhar contigo uma frase de Ken Robinson, que escreveu um livro bastante interessante, que é o Elemento, e o elemento, Ken Robinson refere o elemento como sendo, ao fim e ao cabo, o nosso propósito, aquilo que é o nosso, portanto, o nosso elemento é quando nós estamos, é como um peixe dentro d'água, por assim dizer, que é o seu elemento, que é o seu ambiente natural em que ele foi desenhado para ter uma melhor performance. Se tu pegas, por exemplo, no peixe e meteres fora d'água, ele vai se debater, mas não se consegue mover, até que morre. E então, é quase como, por exemplo, estou-me a lembrar do pinguim. O pinguim é uma ave que toda ela está concebida, a sua fisionomia está concebida para ter uma melhor performance dentro de água, que é o seu elemento, é o ambiente perfeito para ela ter as suas melhores capacidades e conseguir desempenhar as suas melhores capacidades. Se reparares, o pinguim, se o tirarmos para fora do seu elemento, que é a água, e o colocarmos em terra, ele anda em terra, mas anda de uma forma muito atabalhoada, muito, até muito cómica, e é um ser que é lento, está mais à mercê dos perigos fora da água do que propriamente muitas vezes dentro d'água, porque dentro d'água ele consegue ter uma performance e ser mais esquivo, mais veloz, mais rápido e exige dele um menor esforço. Entendam que eu estou a fazer aqui um paralelismo entre aquilo que é, portanto, e se tens uma vida que tu sentes, e a nível profissional e noutras áreas, que as coisas te custam imenso, que parece que tu tens que carregar o mundo às costas, parece que tudo é difícil, parece que cada coisa que tu faças exige-te um grande esforço, um grande empenho, uma grande força de vontade, não é motivação, mas sim força de vontade, exigir ali que haja essa força para teres vontade para fazer as coisas, isso significa que tu estás fora do teu elemento. Dito por outras palavras, significa que tu estás em desalinho, estás desalinhado do teu propósito, ok? E, portanto, por sua vez, quando estás alinhado com aquilo que é o teu elemento, com o teu propósito, as coisas fluem mais naturalmente. A criatividade acaba por ser uma consequência. O teu rendimento, as tuas finanças melhorarão porque tu, se estás alinhado com o teu propósito, tu contribuis mais para o outro, consegues servir melhor as pessoas, consegues servir melhor a tua entidade patronal, os teus clientes e até a comunidade onde estás inserido e, portanto, há o tal senso de crescimento, de contribuição, de que as coisas fluem de uma forma muito mais natural. E não exige que tenhas esforço ou força de vontade, mas sim a motivação é algo que surge de forma natural. E se formos outra vez aqui à questão, eu repito muito isto, a questão da motivação é, na sua etimologia, ter um motivo para agir. E se tu tens um propósito, se tu tens clareza daquilo que é o teu elemento, tu tens já por si uma motivação intrínseca. Ok? Muito bem, espero que até aqui as coisas estejam claras. Se houver dúvidas, escrevam aí nos comentários. Portanto, até aqui tem feito sentido, por favor, escrevam se faz sentido aquilo que partilhei até o momento ou não, ok? Então, a definição de Ken Robinson, acabei por não vos passar essa definição, mas Ken Robinson, que escreveu então o livro o Elemento, ele diz-nos o seguinte: paixão significa que tens hoje uma intensa atração por algo e uma estreita afinidade e entusiasmo que pode resultar num profundo gozo e plenitude. Ou seja, há aqui a questão de haver uma atração por algo que nos atrai, que nos entusiasma, que é um pleno gozo e plenitude quando estamos a desempenhar essa tarefa ou essa atividade. E então, dito por outras palavras, paixões não é mais do que fazemos e quando fazemos perdemos a completa noção do tempo. Está aqui intrínseco o conceito de flow, que é quando eu faço algo, parece que o tempo
passa de uma forma rápida, de uma forma absolutamente vertiginosa, por assim dizer. E é o que me acontece muitas vezes quando estou nas lives que faço e nas aulas que estou, quando eu estou de tal forma conectado e apaixonado pelo tema que estou a partilhar, o tempo acaba por passar muito rapidamente. Isso aconteceu precisamente na aula de sexta-feira, que foram 2 horas, e eu pensava que estaria perto da 1 hora e pouco, quando cheguei ao final da aula, e quando olhei para o relógio, eu verifiquei que passaram-se efetivamente 2 horas e eu não dei pelo tempo passar. E então, isso é uma pista importante a teres em conta. Quando tens alguma atividade que tu sentes que o tempo passa, quando fazes essa atividade e o tempo passa rapidamente, é porque estamos na presença de algo que é uma paixão, ok? Portanto, paixão é também tudo aquilo, todas as atividades que eu faria até de graça, ou como hobby, é algo pelo qual há um interesse genuíno e profundo que nos entusiasma e que nos inspira, que nos traz inspiração, que nos deixa criativos, que nos deixa, de certa forma, arrebatados por aquilo que fazemos, ok? Depois há aqui outra questão que é, e qualquer paixão começa precisamente por haver um interesse. Começa tudo por um interesse que poderá, depois, se for devidamente alimentado, ir, neste caso, passar a ser uma paixão. E o interesse é algo que surte em nós alguma curiosidade, é algo que fazemos porventura como hobby, é algo que nos chama de alguma forma a atenção. Portanto, à medida, como eu já referi, vamos alimentando esse interesse e se ele for crescendo de tal forma, poderá se converter numa paixão. Então, normalmente, tudo começa por uma curiosidade, a nossa paixão, as nossas paixões não surgem do nada, surgem, obviamente, desde o início da nossa vida, à medida que vamos tendo várias experiências e vamos sendo expostos a informação, a conceitos, etc., nós começamos a perceber que, porventura, há ali um interesse, há ali uma curiosidade por algo. E nós vamos buscar mais livros, ver mais filmes, até fazer cursos nessa área e vamos, então, alimentando esse interesse até que se pode converter numa paixão. Então, é importante, de forma a aumentar o teu leque de paixões e de interesses, que tu tenhas uma mente aberta, que tu te disponibilizes a experimentar coisas novas, a fazer e a experienciar algo novo. Quem sabe aí surge uma paixão que estaria, porventura, ali latente e que tu nunca deste importância ou nunca alimentaste devidamente. E às vezes basta uma pequena experiência. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar de um exemplo, imagina que tu nunca jogaste ténis e nunca aquilo te chamou a atenção, mas por acaso um amigo teu que joga ténis convida-te para ir fazer um jogo, que ele dava até umas dicas, etc. E tu decides, então, aceitar essa proposta. Então lá vais, começas a experimentar, começas a achar aquilo interessante, começas a ter curiosidade de como é que funciona e como é que tu consegues bater a bola, etc. Depois do teu colega te dar as dicas, tu vais comprar um livro ou ver vídeos no YouTube como bater da melhor forma a bola no sentido de poder jogar, e depois, quem sabe, à medida que tu vais treinando, vais-te aplicando, isso torna uma paixão e tu, quem sabe, possas então partir, por exemplo, para dar aulas de portanto, ténis, etc. E quem sabe isso depois chegar a patamares que nunca tu tinhas previsto quando no início alguém te convidou para jogar ténis. Portanto, isto é um simples exemplo, mas que permite perceber que nós devemos, ao longo da nossa vida, abrir-nos portanto, a experienciar e a ter experiências novas, no sentido de que isso se poderá traduzir em novos interesses e, porventura, converter-se em paixões, ok? Então, como é que nós descobrimos as paixões? É importante olhar, e como eu referi a questão da nossa juventude, de quando nós éramos crianças, porque o que é que acontece quando nós somos crianças, somos
Portanto, pessoas menos condicionadas. Para nós tudo é possível enquanto crianças. Para nós somos muito criativos e temos uma grande capacidade de sonhar. Não há grandes limitações para aquilo que nós achamos que é verdade e que possamos alcançar. E, portanto, é neste estado este estado genuíno e quase virgem, por assim dizer, que muitas vezes nós temos abertura para poder, então, experienciar algumas situações que se podem converter numa paixão posterior. E então, aqui é que tu consigas olhar para a tua infância, para a tua juventude e percebas aquilo que te apaixonava enquanto eras, portanto, pequeno ou jovem. Muitas vezes o que acontece é que quando nós crescemos, quando nós chegamos à fase adulta, somos levados a crer, por causa da sociedade onde estamos inseridos, por causa dos nossos educadores, somos levados a acreditar que aquelas paixões são coisas que devem ser remetidas para o tempo livre, portanto, ser vistas como hobbies, ou quando um dia mais tarde nos reformarmos, é que podemos então nos dedicar a essas paixões. E nada podia estar mais longe da verdade e, acima de tudo, essa postura, essa forma de estar que é-nos imposta e autoimposta, de certa forma, acaba por impedir que nós sejamos alguém que se sinta realizado enquanto adultos, ok? E então a minha proposta é que tu olhes para a tua infância e resgates essas paixões de lá atrás, aquilo que tu gostavas de fazer, registra isso, registra tudo aquilo que tu fazias enquanto pequeno, enquanto jovem e que te dava um prazer enorme. Registra isso porque, quem sabe, essa paixão ainda está aí presente e ainda é algo que podes, de certa forma, explorar e resgatar desse passado que ficou lá atrás, ok? Então, depois, também era importante resgatar aquilo que tu dizias quando te perguntavam o que é que tu queres ser quando fores grande. Qual era a tua resposta? Talvez tu digas, eu gostava de ser médico, por exemplo. Ok? Ou ser piloto. Normalmente, para as crianças é tudo muito simples. Para o adulto, ser piloto ou ser médico, isso é tão difícil, é preciso estudar, é preciso investir muito dinheiro, é preciso estar não sei quantos anos na faculdade, etc. E, portanto, as pessoas, quando chegam a uma certa idade, mais na fase ali da transição para a idade adulta, vão começando a podar e a cortar as possibilidades que poderiam eventualmente escolher. Mas aqui o ponto não é tanto a atividade em si, mas perceber o que é que estava em causa quando tu dizias isso. Por exemplo, talvez o facto de dizeres que querias ser piloto era pelo facto de sentir alguma liberdade, de que aquela atividade para ti, voar pelos ares, era como se fosse uma personificação dessa tua necessidade de te sentir livre, ok? E então, percebendo que essa característica, a questão da liberdade, é perceber, ok, eu hoje posso ter paixões noutro sentido, mas tenho que ser fiéis, de certa forma, a essa paixão. Ou quem diz, o piloto diz, o médico, talvez o médico, tu dizias que querias ser médico, mas é porque se calhar havia em ti uma necessidade de sentir que ajudavas os demais, de que ajudavas as pessoas a serem melhores pessoas, a curarem-se, entre aspas. E podes fazer isso como psicólogo, como coach, etc., ajudar as pessoas não a curar-se fisicamente, mas de certa forma a tornar-se pessoas melhores, muito mais evoluídas, mais emocionalmente mais sãs, etc. Entendo que estas características que estão de certa forma implícitas naquilo que tu dizias enquanto criança, poderão ter as chaves daquilo que são então as tuas paixões e que podem estar na base e abrir-te aqui a perspectiva para algumas escolhas profissionais que eventualmente queiras fazer a partir de agora, ok? Depois, quais eram os teus sonhos? Quais eram os maiores sonhos que tu tinhas? O que é que te deixa em estado de fluxo? Portanto, ou seja, o que é que ao longo destes anos
te deixava em estado de fluxo e o que é que te entusiasma? O que é que para ti traz entusiasmo, mesmo que tu ainda não tenhas tido muito tempo para desenvolver essa paixão, ok? Então a proposta aqui é olhares para a tua infância, olhar para a tua idade, portanto, também da adolescência e a tua realidade atual, portanto, nestes 3 períodos, e resgatar não só aquilo que te inspirava, aquilo que eram os teus sonhos e que ainda podem de alguma forma estar aí latentes, esses sonhos que tu queres realizar e que tu não tens coragem de ir atrás deles, ou até achar que isso se calhar seja um sonho teu ou algum devaneio teu, ok? E, portanto, registra isso de forma fazendo aqui um pequeno parênteses, é importante, quando tu fazes este tipo de dinâmicas, é importante desligar a nossa mente tagarela, a nossa mente que racionaliza, a nossa mente que é bastante criteriosa, que vai dizer-nos isso é uma boa ideia, se calhar, ou isso esquece, isso está fora completamente da realidade, etc. E é importante, quando te predispões a fazer este tipo de exercícios, tu consigas desligar a tua mente racional. E como é que tu podes fazer isso de uma forma muito simples? Então, ao eu passar-te estas ideias, estas questões, e além disso, no final desta aula eu vou-te dizer como é que tu podes aceder, portanto, a 2 PDFs com algumas questões de reflexão. E então, mas isso depois eu vou-te explicar como é que tu acedes então a esses 2 PDFs. Mas o que eu queria dizer aqui é que uma estratégia muito simples para desligar a nossa mente racional e conectar-nos mais com a nossa mente mais subconsciente, onde está armazenado todas estas vivências, todas estas necessidades, expectativas, sonhos, paixões, talentos, tudo está lá de certa forma guardado nessa camada mais interna nossa. Uma das formas de o fazer é pegar num cronómetro e definir um período de tempo bastante curto. Talvez 2, 3 a 5 minutos. Define esse tempo e metes o cronómetro a contar em contagem regressiva. Então, aí vais pegar numa folha e vais escrever tudo aquilo que te vem à mente relativamente a estas questões que te fiz. E com isso tu vais conectar com essa tua verdade interior que não está tão presente, tão consciente, e vais reparar que havia ali coisas que até te vão surpreender porque não estavas à espera e que te vais a perceber que fazem todo o sentido, ok? Portanto, isto é uma estratégia que deves utilizar em muitos destes processos de autodescoberta, de autoanálise, é desligar então a tua mente racional e utilizar esta técnica para te conectar mais com a tua mente inconsciente, ok? E, portanto, isso é uma forma de desbloquear, porque muita gente diz Marcelo, eu não consigo, eu acho que não tenho talentos, eu tenho feito um esforço enorme para fazer este exercício e não consigo desenvolver muito, etc. Isso acontece, lá está, porque há essa mente muito racional, muito castradora, entre aspas, quando tu ousas pensar num dos teus sonhos, essa mente aí que a tagarela está ali a podar essa tua visão, esse teu potencial que está aí dentro, ok? Portanto, usa essa abordagem, creio que seja uma boa abordagem para te ajudar aqui a desbloquear, portanto, e a preparar-te para este tipo de dinâmicas, ok? Então agora passamos para a questão dos talentos. Os talentos não é mais do que termos uma aptidão natural para fazer alguma atividade, seja qual for, não é? Portanto, cada um de nós tem uma inclinação, tem um talento especial para fazer determinadas atividades que outras pessoas com quem nós lidamos não têm. E eles próprios têm outros talentos. Agora, por uma multiplicidade de razões, as pessoas muitas vezes dizem Marcelo, eu não tenho talento, ou eu acho que não tenho talento nenhum. A questão é que muitas vezes isto surge ou por baixa autoestima da pessoa, ou por falta de autoconhecimento da pessoa, e isso é normal. Em primeiro lugar, aceita isso, aceita que a tal mente que está ali a castrar-te, entre aspas, a limitar a tua conexão contigo mesmo e até
a limitar, de certa forma, a tua perspectiva, ou a forma como enxergas o mundo, é isso que vai criar, então, esse tal ruído. E o que é que acontece também, e outra das questões, é que como nós fazemos, e os talentos são, de certa forma, tão naturais para nós, que nós não consideramos isso como sendo algo que é um talento. Eu, por exemplo, eu lembro-me, quando era pequeno, e isso foi algo que me perseguiu até à minha idade adulta, em que as pessoas que me conheciam me chamavam de MacGyver. E chamavam-me MacGyver porquê? Porque eu, de qualquer coisa, eu conseguia recriar de brinquedos, recriar outro tipo de coisas a partir daquelas peças. Eu tinha uma habilidade fantástica para consertar coisas, portanto, coisas que estavam partidas, quebradas, eu inventava, mesmo sem grandes ferramentas, que eu não tinha acesso a grandes ferramentas, eu conseguia arranjar aquilo. E o que é certo é que os meus amigos, a minha família, me chamava o MacGyver, precisamente por causa disso. Mas eu pensava, opá, está-me a chamar MacGyver porque isto é tão... Qualquer pessoa faria isto, qualquer pessoa chegava cá e fazia este reparo que eu fiz. Ainda por cima não é preciso ter grandes conhecimentos nem nada. Mas pelo facto de eu achar que aquilo era tão fácil, para mim era fácil, para os outros, de certa forma, era um fascínio. Isso fascinava os outros, essa minha vontade para reparar, reconstruir coisas, para refazer as coisas e montar e arranjar uma solução para aquilo funcionar, etc. E isso era fascinante para as outras pessoas, mas para mim era algo que era tão corriqueiro que eu nem sequer valorizava. E então, é por isso que muitas vezes nós somos a pior pessoa para reconhecer os talentos que há em nós, porque é tão natural, parece tão simples que nós não damos valor. Mas é aí que reside um dos nossos poderes, uma das nossas mais-valias, que é aquilo que nós fazemos melhor que, não digo todas as outras pessoas, mas que a média das pessoas com quem lidamos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, ok? Faz sentido isto para vocês? Comentem aí se faz, se não faz, para saber se estou a ser claro o suficiente. E, portanto, o próprio talento é algo que nós fazemos de forma natural, espontânea, de forma inata e sem esforço. Depois temos aqui outro conceito que tem a ver com a questão dos talentos, é que os talentos, obviamente, como as paixões, vão sendo desenvolvidos desde a nossa infância. Nós começamos por uma inclinação e muitas vezes há aqui um fator, de certa forma, genético, mas não vamos entrar por aí porque pode levantar aqui algumas... portanto, algum burburinho. Há pessoas que acreditam nisto, outros que não, mas é muito habitual, e isto é do senso comum, acredito que não haja um estudo conclusivo em relação a isso, mas é muito natural que normalmente uma série de talentos sejam de certa forma, vêm de gerações passadas. E é certo que, normalmente, quando alguém faz algo bem, e há os nossos pais ou os nossos avós dizem, olha, fulano, és como o teu tio, ou como o teu bisavô, ou como o teu tio-avô, etc., que também tem muito jeito para esse tipo de coisas. E é natural que haja esta preponderância, este replicar de talentos, quase como se fosse uma dinastia da nossa família. Mas isso é só uma mera curiosidade, nada traz aqui de mais-valia. Ok, então... depois aqui é a questão dos talentos, que tem esta inclinação, é algo que desenvolvemos de forma natural, inconsciente, de forma não premeditada, portanto não há ali uma intenção de desenvolver esses talentos, portanto é algo natural, mas depois há aquilo que são as nossas habilidades e competências. As habilidades e competências acabam por ser conhecimento que nós vamos adquirindo, técnicas, abordagens, e que nós vamos colocando em prática ao longo da nossa vida, e isso vai se desenvolvendo numa competência ou numa habilidade, ou seja, eu acabo por fazer bem uma determinada coisa, não tanto porque eu tenho talento para isso, mas porque fui, de certa forma, moldando e desenvolvendo essas competências. Claro está que
o curioso aqui, a forma de nós estarmos, de uma forma, e eu falo de nós estarmos, porque é muito, muito comum isto na nossa sociedade, na nossa educação, que há uma tendência, em vez de se focar nos nossos pontos fortes, focarmos nos pontos fracos com a perspectiva de melhorar os pontos fracos. E o que é que acontece é que, se nós nos focássemos naquilo que já somos bons naturalmente e nos aplicássemos a desenvolver esses talentos que já são inatos, nós iríamos destacar largamente dos demais. A questão é a ideia de que devemos então equiparar aqui aquilo que já fazemos bem com aquilo que fazemos menos bem para haver aqui um maior equilíbrio. Mas o que acontece é que vamos ser alguém que é mediano. Alguém mediano porque quando nós buscamos melhorar aquilo que não somos tão bons, nós estamos a trabalhar para a média, para ser mais um no meio de toda a gente. Claro está que nós devemos desenvolver competências, tudo bem, mas o foco deve ser, e o foco fundamental é focar-nos naquilo que já somos bons a fazer e capitalizar isso, potenciar isso, porque se eu sou bom a fazer uma coisa só e sou muito bom a fazer aquela coisa, isso é muito mais valioso do que eu ser uma pessoa razoável em várias áreas e polivalente, etc. Ok? Entendam que mais vale termos só uma coisa que fazemos verdadeiramente bem e sejamos reconhecidos por isso, e se alinharmos aquilo que é o nosso trabalho também com esse talento, ou com esses talentos que nós fazemos bem, pode ser comunicar, pode ser passar ideias e conceitos, etc. E aí assumir, por exemplo, papel de professor ou de mentor ou de que for, por exemplo, e apostar a sua carreira nisso, se isso for, e depois, peço desculpa, e depois alinhado num assunto que seja algo da sua paixão, então, meu amigo, não há aqui limites, essa pessoa está completamente num estado de flow, no seu propósito, no seu elemento, ok? E, portanto, essa pessoa é imparável. Agora, claro está que ela vai ter que desenvolver outras competências, e se não for capaz de desenvolver outras competências, de forma a que lhe permita ter pernas para andar, entre aspas, ele poderá contratar outras pessoas ou poderá delegar isso a outras pessoas, por exemplo. Mas foquem-se, em primeiro lugar, potenciar, capitalizar aquilo que são os vossos talentos e só depois é que se vão preocupar em melhorar alguns aspectos, algumas competências que necessitam para o vosso negócio, para a vossa profissão, para a vossa carreira. Ok? Depois há aqui algumas questões que eu posso passar e que estão no PDF que te vão permitir obter uma maior clareza daquilo que são os teus talentos e as tuas paixões. Portanto, chegando aqui a este momento, eu espero que esteja minimamente claro aquilo que venho partilhando. Estou aqui a Eugénia a dizer que, ok, claríssimo. O Alexandre, eu era um rato de biblioteca em criança, adolescente, conhecia tudo sobre livros e ainda hoje dedico muito tempo em busca de livros esgotados ou raros. Portanto, há aí uma paixão pela questão dos livros, portanto, dessa vertente. Agora, podes aprofundar isso. Quais é o tipo de livros, qual é o tipo de assunto que te atrai na biblioteca, por assim dizer. E aí vais afunilando e tendo mais clareza daquilo que é a tua paixão, por exemplo. E pelo que sei, o Alexandre é alguém que está ligado à questão da escrita também, ligado a essa vertente criativa da escrita, se bem me recordo, espero não estar a cometer nenhuma gafe, e, portanto, vejam como é que, de certa forma, está aqui estas questões conectadas, não é? Livros, escrita, portanto, criar conteúdos escritos, portanto, há aqui uma inter-relação. E é isto que depois percebemos, à medida que vamos fazendo esta reflexão, começamos a perceber que há aqui uma conexão entre paixões, entre talentos. Agora, vocês podem me perguntar como é que podem ter acesso aos PDFs. Eu hoje, e vocês que estão aqui vão saber em primeira mão, eu criei um grupo no Telegram. Portanto, quem não conhece, o Telegram é uma aplicação semelhante ao WhatsApp, e portanto eu lá vou começar a colocar a partir de agora, e quem quiser entrar nessa plataforma gratuitamente, basta instalar uma app no seu telemóvel ou aceder através
do browser no seu computador e eu vou começar a partilhar com regularidade conteúdos ligados a esta questão do propósito, das paixões, do autoconhecimento, de criar uma vida equilibrada, uma vida que valha a pena, com mais propósito, com mais sentido. E, portanto, esse é o meu objetivo, é partilhar com vocês aquilo que eu vou partilhando ao longo das minhas redes sociais, no YouTube, conteúdos que eu vou criando e, portanto, será uma mais-valia, se quiseres aproveitar isso, de estar nessa plataforma. Então achei, porque não, aproveitar esta fase de criar o canal, que era um objetivo que eu tinha há algum tempo, e se tu quiseres então ter acesso aos PDFs, eu vou deixar agora o link para entrares então no Telegram e poder então ter acesso aos PDFs, e depois ao longo do tempo eu vou partilhando lá a informação que eu considero de relevo para vocês. Espero que isso vos entusiasme. Ok, dê-me só um minuto. Eu vou partilhar então agora aqui nos comentários, só um minuto. Ok. Eu estou aqui com uma pequena questão que eu não estou a conseguir, mas só mais um segundo que eu dou aqui a volta. Através da aplicação que eu estou a utilizar neste momento, eu não consigo partilhar comentários. Portanto, eu estou agora a entrar na minha página onde vocês estão neste momento a ver e vou partilhar diretamente. Acesso aos materiais em PDF. Ok? Portanto, se fores agora ver aos comentários abaixo, vais encontrar aqui um comentário meu onde tens o link para o Telegram. Podes utilizar através do teu telemóvel ou através, portanto, do browser, seja o Edge, seja o Chrome, o que for, conseguem aceder através desse link, ok? Então, espero que, de certa forma, tenha havido alguma clareza ou uma clarificação daquilo que são os talentos e paixões e de que forma é que tu começas, então, a aprofundar esta questão e a trazer clareza sobre isso. E, portanto, vai lá, utiliza os PDFs para começar, então, a fazer este trabalho de reflexão. Amanhã tenho mais uma aula extra e será a última desta fase. Obviamente que eu vou continuar a partilhar conteúdos, mas com este tipo de intensidade. Portanto, amanhã será, nos próximos dias, será a última. Se estiveste na aula da sexta-feira passada, da Masterclass, por assim dizer, eu falei sobre os 5 passos para descobrir, validar e fazer uma transição de carreira de forma sustentável. Então, dado que aquilo foi já no final da aula, não deu para desenvolver muito. E então amanhã vamos nos debruçar um pouco mais sobre estes 5 passos para começares então a ter clareza como é que tu podes então não só descobrir, mas também validar e fazer uma transição de carreira sustentada. Portanto, espero ver-te aqui amanhã. E, portanto, à mesma hora, às 22 horas, aqui também no grupo do Facebook, e então eu vou partilhar lá portanto, o acesso e fazer em direto, então, uma aula relacionada com isso. Além disso, se me tens vindo a seguir, eu estou neste momento a abrir as inscrições para o curso Reconstrói a Tua Carreira, que é um curso que está pensado, um curso que, digamos, que é um curso mais aprofundado, ou muito mais aprofundado daquilo que tenho vindo a trazer aqui, como é óbvio. Portanto, é um curso que está pensado para, ao longo de 5 semanas, não só descobrir, não só validar, mas também começares a tomar as ações necessárias para começar a fazer uma transição de carreira. Portanto, num trabalho que não te realiza, para algo que realmente esteja muito mais alinhado com as tuas paixões, com os teus talentos, com o teu propósito e, acima de tudo, descobrires qual é os caminhos em termos profissionais que mais se adequam a ti para aumentar em muitas possibilidades de te realizares enquanto profissional, ok? Portanto, é um curso que está pensado para 5 semanas, vai haver aulas ao vivo, aulas gravadas, documentação em PDF, trabalhos em PDF, trabalhos para reflexão em PDF, onde tens esses documentos com todas as dinâmicas que precisas para entrares então nesse estado de reflexão e obteres e encontrares as respostas necessárias. E, portanto, é um curso que eu acredito que vai fazer toda a diferença. E, portanto, se tu, neste momento, estás insatisfeito com aquilo que é o teu trabalho e nem sequer sabes por onde começar,
para mudar aqui esta tua realidade profissional, ou se já tens alguma ideia para onde queres ir, mas tens de ter a certeza se é por aí o caminho, este curso também é para ti, e é para ti se tu já tens clareza daquilo que tu queres em termos profissionais, daquilo que eventualmente te vai garantir a tua realização profissional, mas sentes que te falta um empurrão, que te falta ali um pequeno clique para dar o salto e começares a pôr as coisas a andar, também este curso é para ti. E, além disso, também é para que tu consigas ter um alívio mais imediato. Se tens um trabalho com o qual que estás desmotivado, estás insatisfeito, que retira a tua energia, acredita que é possível hoje mesmo começar com algumas abordagens, estratégias e que eu partilho num dos módulos, começar a sentir melhor naquele trabalho que tu tens hoje, e depois a partir daí começar então a ajustar os teus próximos passos para poderes então fazer uma transição de carreira, ou até perceber, ok, o trabalho onde eu estou até tem condições para me realizar, é uma questão de eu fazer aqui alguns ajustes e então garantir que estás mais realizado. Ou até mesmo para alguém que queira criar uma área de negócio, mas não sabe, tem aquela grande inquietação por criar o seu próprio negócio, por empreender, mas não sabe qual é a área, ou não tem a certeza, ou precisa de validar. Portanto, também neste curso vais ter mais clareza, vais ganhar mais clareza de como fazer esse caminho. Então, é uma questão de veres nos e-mails que eu tenho enviado estes últimos dias, se não encontras na tua caixa porque foram para o spam, porque às vezes acontece, ou se for o caso do Gmail, vê na aba promoções, e portanto, vai lá, eu tenho lá o link, tenho quase todos os dias, ou todos os dias nestes últimos dias, tenho-te enviado um e-mail diariamente, e algures vais encontrar o tal link para acederes à página do curso, para saberes mais informações, preço, etc. E, portanto, espero e acredito que este curso, que é um curso de 5 semanas, vai fazer toda a diferença na tua vida. E, além disso, se tu não puderes fazer em 5 semanas, podes fazer durante um período de 1 ano. Vais ter acesso à plataforma durante 1 ano, ok? E, para terminar, eu tinha já falado, já tinha anunciado que vou dar 2 bónus, mas eu vou anunciar amanhã o terceiro bónus. Mas tu que estás aqui já ficas a saber. Até amanhã eu vou anunciar o terceiro bónus, que é, portanto, um workshop que te vai ajudar não só a definir corretamente os teus objetivos, mas partires para a ação, para aumentar as possibilidades de os alcançar, de tornar uma realidade esses objetivos. Portanto, com esse bónus e com o bónus 1, que é o passo a passo para te ajudar a fazer uma transição de carreira de forma sustentada, sem pôr a tua em causa a tua segurança financeira, esse é o workshop, portanto, do bónus 1. No bónus 2 é um passo a passo para te ajudar a neutralizar os sabotadores que te estão a impedir de mudar de carreira. Portanto, se tu sentes que te falta algo, ou não tens coragem, ou estás parece que as coisas não estão a fluir, é porque muitas vezes tens aqui um conjunto de crenças, portanto, pensamentos negativos ou de sabotadores que te estão a impedir de agir, de tomar decisões e de fazer as coisas acontecerem. Então, com estes 3 bónus, tens com certeza aqui uma base bastante sólida para poderes fazer uma transição de carreira para algo que te realize verdadeiramente. Foi um prazer ter-te aqui, muito grato mais uma vez por me acompanhares aqui. Aqueles que não conseguiram estar em direto, mas que vão ver a gravação, também a vocês que despenderam o vosso tempo para apostar e para investir no vosso autoconhecimento, também estão de parabéns por fazer isso. Enquanto os outros se vitimizam, se queixam da vida, dizem que estão num trabalho que testam, que tem o chefe, os colegas são assim, são assado, e não fazem nada da vida deles, essas pessoas verdadeiramente têm uma atitude medíocre perante a vida. E se tu estás aqui é porque efetivamente tu decidiste valorizar-te enquanto pessoa, decidiste procurar soluções, procurar respostas, e é esse tipo de pessoas que vencem na sua vida. E, acima de tudo, não é só procurar respostas, mas ser fiel àquilo que é o teu propósito, àquilo que te move, mas também
partir para a ação, agir, fazer, porque nada vai adiantar eu partilhar toda esta informação e o mini curso. Eu sei que muita gente se inscreveu no mini curso, mas só um terço, por assim dizer, das pessoas que se inscreveram decidiram fazer, porque há aqueles que ficam, como dizem os brasileiros, meia boca, que decidem fazer as coisas, mas depois chega-se a hora da verdade e não o fazem. Portanto, se chegaste até aqui, se me estás aqui a ver e se queres ainda aproveitar para assistir ao mini curso, podes fazê-lo então até amanhã, até às 23h59 de amanhã, de quinta-feira. Poderás então ter acesso portanto, ao mini curso. Então, vamos lá, mãos na massa, fazer, porque é assim que começamos a mudar a nossa vida, a nossa realidade e a obter os resultados que desejamos. Um forte abraço e até amanhã.